Fala pessoal, estamos no nosso dia 70. Cara, que massa, né? Que massa isso aqui. Ler e tantas histórias, tantas coisinhas que a gente tem uma percepção diferente, dá vontade de anotar, como Oséias era Josué. A palavra de Deus diz que Moisés chamava ele de Josué. E aí mudou o nome, mas era Oséias, filho de Num. Dá para fazer para gincana, tem várias coisas na Bíblia que dá para fazer, são coisinhas assim que dá para se fazer, para fazer uma boa gincana. Para isso você precisa ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, saber dessas diferenças e todo ano lê-la cada vez mais. Eu sou o pastor Christopher, que bom que você está no meu canal. Vamos para a leitura de hoje, então bora comigo. Então vamos lá para a nossa leitura de dia 70, números 15, 17 a 16, 40. Bora lá. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando chegarem à terra para onde os levo e comerem das colheitas que ela produz, separarão uma parte como oferta para o Senhor. Apresente um bolo feito da primeira farinha que moerem e separem-no como oferta, como fazem com os primeiros cereais da eira. Todas as gerações futuras apresentarão ao Senhor uma oferta da primeira farinha que moerem. Se vocês, sem intenção, deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, todos que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que ele ordenou para vocês e para as gerações futuras, e a comunidade não se der conta do erro, toda a comunidade apresentará um novilho como holocausto de aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será apresentado junto com ofertas de cereais e ofertas derramadas, conforme prescrito, e também com um bode como oferta pelo pecado. Com essa oferta, o sacerdote fará expiação por toda a comunidade de Israel, e ela será perdoada. O pecado não foi intencional e foi expiado com ofertas apresentadas ao Senhor, a oferta especial e a oferta pelo pecado. Toda a comunidade de Israel será perdoada, incluindo os estrangeiros que vivem entre vocês, pois o pecado envolveu todo o povo. Se um único indivíduo cometer um pecado não intencional, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote a sacrificará a fim de fazer expiação pela culpa diante do Senhor, e ele será perdoado. Essas instruções sobre o pecado involuntário se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em seu meio. Mas aquele que arrogantemente fizer algo contrário à vontade de Deus, seja israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo. Uma vez que tratou da palavra do Senhor com desprezo e desobedeceu a sua ordem, de propósito, deverá ser eliminado e sofrer o castigo por sua culpa. Aí, ó. Já está querendo dar umas bugadas aí nessa câmera. Certo dia, enquanto o povo de Israel estava no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no sábado. As pessoas que a encontraram recolheram lenha e levaram perante o Senhor Arão e o restante da comunidade. Como ainda não estava determinado o que fariam com ele, mantiveram o homem preso. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deve ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa e as prenderão com um fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. Assim não serão infiéis, seguindo os desejos do seu coração e de seus olhos.
As franjas os ajudarão a lembrar que devem obedecer a todos os meus mandamentos e ser santo para o seu povo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. Corá, filho de Izar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, da tribo de Ruben, com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade. Os três instigaram uma rebelião contra Moisés, juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: vocês foram longe demais, a comunidade foi consagrada pelo Senhor e ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Quando Moisés ouviu o que disseram, curvou-se com o rosto em terra. Em seguida disse a Corá e a seus seguidores: amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem pertence a ele e quem é consagrado. Só trará à sua presença aqueles que ele escolher. Você, Corá e todos os seus seguidores, preparem incensários. Amanhã acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a ele. Vocês, levitas, foram longe demais. Moisés falou novamente a Corá: agora ouçam, levitas. Acaso lhes parece de pouca importância que Deus de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade de Israel para estar perto dele, a fim de trabalhar no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a você, Corá, e a seus companheiros levitas essa função, e agora exigem também o serviço sacerdotal? Na verdade, é contra o Senhor que vocês e seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para se queixarem deles? Então Moisés mandou chamar Datã, Abirão, filho de Eliabe, mas eles responderam: não iremos. Não basta você nos ter tirado do Egito, uma terra que produz leite e mel com fartura, para nos matar aqui no deserto? Agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós? Além disso, você não nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura, e não nos deu uma nova propriedade com campos e vinhedos. Está tentando enganar estes homens? Não iremos. Moisés ficou furioso e disse ao Senhor: não aceites as ofertas de cereais deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, e jamais lhes fiz algum mal. E Moisés disse a Corá: você e seus seguidores venham aqui amanhã e apresente-se diante do Senhor. Arão também virá. Vocês e cada um de seus 250 seguidores prepararão um incensário e colocarão incenso nele, a fim de apresentá-lo diante do Senhor. Arão também trará seu incensário. Cada um deles preparou um incensário, acendeu o fogo e colocou o incenso dele. Depois todos se apresentaram na entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão, e todos se reuniam à entrada da tenda do encontro. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se dessa comunidade, para que eu a destrua agora mesmo. Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram: ó Deus, tu és aquele que dá fôlego a toda criatura. É necessário que fiques irado com toda a comunidade, quando somente um homem pecou? E o Senhor disse a Moisés: então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés se levantou e foi até as tendas de Datã, Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Vamos, disse ele ao povo, afastem-se das tendas destes homens perversos e não toquem em alguma coisa que seja deles. Do contrário, vocês serão destruídos por causa dos pecados deles. Todo o povo se afastou das tendas de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e ficaram em pé à entrada das tendas, junto com suas esposas, seus filhos e suas crianças pequenas. Então Moisés disse: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas que tenho feito, pois não as realizei por própria conta.
por minha própria conta. Se esses homens morrerem de causas naturais, ou se nada for de comum acontecer, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo e o chão abrir sua boca e engolir junto com todos os seus pertences, e eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão que esses homens mostraram desprezo pelo Senhor. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras e o chão debaixo deles rachou. A terra abriu e a boca engoliu os homens, todas as suas famílias, todos os seus seguidores e todos que possuíam. Desceram vivos à sepultura junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram no meio da comunidade. Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu os gritos deles. A terra nos engolirá também, exclamaram. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: ordene a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tire todos os incensários do meio do fogo, pois são santos. Diga-lhes também que espalhem as brasas, pegue os incensários dos homens que pecaram e pagaram por isso com a própria vida, e bata o metal com um martelo, até formar uma lâmina para revestir o altar. Uma vez que esses incensários foram usados na presença do Senhor, eles se tornaram santos, que sirvam de advertência para o povo de Israel. O sacerdote Eleazar recolheu os incensários de bronze usados pelos homens que morreram queimados e bateu o metal com um martelo até formar uma lâmina para revestir o altar. Essa lâmina serviria como recordação aos israelitas. Ninguém que não fosse descendente de Arão poderia entrar na presença do Senhor para queimar incenso. Se alguém o fizesse, aconteceria a ele o mesmo que havia acontecido a Corá e aos seguidores, conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Marcos 15, de 1 a 47. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus e o levaram, entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você disse. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou: você não vai responder? O que diz todas essas acusações? Mas para surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro como de costume. Pilatos perguntou: querem que eu solte ao rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão e pediram libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: então o que eu farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifiquem-o! Gritou a multidão. Por que quis saber Pilatos? Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifiquem-o! Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça. Então o saudavam zombando. Salve, rei dos judeus! Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele, ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas, então o levaram para ser crucificado. Um homem chamado Simeão de Cirene passava ali naquele momento vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo.
levavam Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram à cruz, depois dividiram a roupa deles e tiraram sortes para decidir quem ficava com a capa, cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele: Rei dos Judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à direita e a outra à esquerda. Assim, cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olha só, gritavam, você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve-se a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Que esse Cristo, o rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Lembrando que não eram só 2 que eram crucificados, eram vários crucificados. Mas menciona sobre 2 que estavam um ao lado do outro. Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima a embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe, entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidores de Jesus e haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação antes do sábado, ao entardecer. José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho de líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se havia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. E assim é o relato de Marcos da crucificação. Salmo 54, de 1 a 7. Vem com a força do teu nome, ó Deus, e salva-me. Defende-me com o teu grande poder. Ouve minha oração, ó Deus, escuta minha súplica, pois desconhecidos me atacam, pessoas violentas tentam me matar, eles não se importam com Deus. Deus, porém, é meu auxílio, o Senhor me mantém com vida, que as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra eles. Destrói-os como prometeste. Oferecerei a ti um sacrifício voluntário. Louvarei teu nome, ó Senhor, porque és bom, pois me livrastes das minhas aflições e me ajudastes a vencer meus inimigos. Provérbios 11, 5 e 6 diz: a integridade dirige os passos do justo,
mas o peso do pecado cai sobre os perversos. A justiça dos justos os livra, a ambição dos desleais os acompanha numa armadilha. E assim terminamos a nossa leitura de dia 70. Que bom que você está aí, estou muito feliz. Sou o pastor Christopher, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, mas sempre é postado às 8 da manhã a leitura da palavra. Compartilhe com seus amigos, faça eles caminharem junto conosco nessa leitura, porque é importante nós todo dia ter contato com a palavra de Deus, para que assim a nossa vida seja transformada e nosso caráter mudar, ok? Deus abençoe vocês e nos vemos amanhã.